Olá, sou a Maricélia e hoje o nosso vídeo será a pintura dessa bela orquídea. Se você gosta de orquídea, me acompanhe e assim você saberá como pintar cada detalhe desta orquídea. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem, comente, deixe seu like. Vem comigo, vem aprender como pintar esta orquídea. Olha só o risco, tá prontinho, tá aqui, já transferi o risco e vamos começar a pintar. Com a brochinha, vou envolver bem o pincel, tirar o excesso e com movimentos circulares eu vou fazer um sombreado aqui em volta. Nas laterais, ó, esfrega bem, solta bem a tinta. Pouquinha tinta no pincel, ó. Tiro bem o excesso. Ó. Aí vai sombreando. Com o lilás e o pincel número 14, ó, eu tô fazendo um sombreado. Tô queimando em volta do desenho. Lilás e o pincel número 14. No canto do pincel, no canto do desenho. Com violeta, eu escureci um pouquinho mais, somente os cantinhos. Com siena natural e com sépia, eu fiz um apoiozinho aqui, ó, pro chãozinho. Um pouquinho de rústico. Iluminei um pouquinho, ó, com o Nápoles. Com cinza lunar, o cinza claro e o caque, eu vou fazer as folhas que ficam lá no fundo. Aí você vai preenchendo com a pontinha do pincel. Mesma coisa nessa folha aqui, ó, o caque, o cinza lunar, somente com o canto do pincel, eu vou colocando as cores, respeitando o espaço da pétala. Colocar um pouquinho de sépia também. E iluminar com o branco. Iluminado com o branco, olha só. Aquelas folhinhas que ficam lá no fundo. Vamos trabalhar agora essas folhas que ficam em primeiro plano. Eu vou preencher com verde oliva. Não vou chegar próximo dos contornos, olha só. Com a ponta do pincel, eu vou fazer um fundo com verde oliva. Posso preencher todas elas. Com o verde pinheiro, eu vou escurecer as partes mais próximas, as partes que encostam, né? As partes mais fundas do desenho. Ainda assim, não vou aproximar muito dos contornos. As que ficam por baixo, eu escureço. Sempre que fica por baixo, escurece. Verde oliva com verde pinheiro. Com o azul marinho, vou dar mais profundidade. O cantinho do pincel. Separa as que ficam por baixo, fica por baixo, escurece. Essas que estão aqui embaixo, elas estão um pouquinho mais velhas, né? São aquelas folhinhas que já estão começando talvez a secar. Então, eu vou colocar um tomzinho de siena natural. Partes, ó, já começa a trabalhar o contorno. Com siena natural, vai trabalhando as cores. Faço contorno. Vou colocar um pouquinho também, ó, do menta. Dá uma tonalidade mais alegre, uma tonalidade mais de pintura, realmente. Uso o canto do pincel. Vou colocar aqui também, nessa parte mais clara, ó, o cinza lunar.
Essa daqui, ó, ela passa por baixo, vem sair aqui do outro lado. Colocar um pouquinho do rústico aqui embaixo, para separar bem uma da outra. Bem esfumaçadinho. Com o verde kiwi, eu vou iluminar um pouco aqui o centro da folha. Os dois lados. Com o verde kiwi, vamos iluminando. Sempre, ó, deixando um lado mais claro e um ladinho, né, mais escuro. Vou puxar aqui, ó, algumas raízes, aquelas raízes aéreas, né, da orquídea, ó, com sépia, pincelzinho número 0. Aí a gente insinua aquelas raízes da orquídea. Um pouco do siena. E para iluminar um pouquinho do Nápoles, simulando as raízes aéreas da orquídea. Clarear um pouquinho mais esse bulbo aqui. Aquele bulbo que já tá abandonado, que já tá secando, né? Aqui também eu posso dar uma iluminadinha. Folha, né, que passa por baixo da orquídea. Vou pegar um pincel maior. Olha só, o canto do pincel te ilumina. E as folhas estão prontas. Vamos trabalhar a orquídea, pincel número 14, amarelo limão, para preencher o fundo do copinho. E um pouco do amarelo ouro. E só um tiquinho de laranja, o canto do pincel. Com o rosa bebê e o mesmo pincel número 14, eu vou preencher todas as pétalas. Preenchi completamente com rosa bebê, bem esfregadinho para a tinta entrar dentro da trama do tecido. Com o rosa chá, eu vou escurecer um pouquinho mais. Aqui, ó, já vou escurecer o ladinho, o lado esquerdo, o lado de baixo das pétalas, que fica por baixo. Olha, com o canto do pincel, eu vou escurecendo um lado das pétalas. Até aqui também já posso pôr um pouquinho e esfumaçar, preenchendo um pouco mais os espaços com rosa chá. Com o pincel número 8 e a cor coral, eu vou escurecer um pouco mais o que fica por baixo. Colocar mais uma tonalidade, mesclar essas cores. Ainda não vou separar os tons, né? Eu tô ainda apenas mesclando, misturando um pouco mais as cores, deixando a parte de baixo um pouco mais escura. Tudo junto, tudo misturado, vai trabalhando os tons, dando uma boa misturada, matizando bem as cores. Com o rosa escuro agora, eu já vou começar a separar o que fica por baixo, né, o que fica por cima. Olha. Então, com o rosa escuro, eu vou separar mais o que tá por baixo e o que tá por cima. E aqui tem o copinho, se acompanhar no risco, de ver que o copinho, ele fica por cima das pétalas.
Então, com o cantinho do pincel, eu vou separando também essas pétalas. Tudo que vai ficar por baixo, eu vou escurecer. Rosa escuro, pincel número 8. Que matizar essas cores, ó. Misturar mesmo, né? Não deixar muita divisa nas cores. Com o vermelho carmim, agora eu já começo a separar ainda mais. Essa daqui fica por baixo, ó. Então, tudo que fica por baixo, eu vou escurecer. Ó, aqui tem uma ondinha, aqui eu tenho uma dobrinha, ó. Aqui também tem uma ondulação, eu vou escurecer. Vem aqui, ó, é o copinho, né? Eu tenho que separar ele, separando da profundidade aqui. Aqui eu vou fazer uma dobrinha também, ó, é a sombra da dobrinha, que tem uma ondulação. Onde tem ondulação, eu escureço dos dois lados, ó. Onde tem dobrinha, eu escureço por baixo. Com o vinho, eu continuo dando profundidade. Eu vou marcando o que fica por baixo. O que fica por baixo, eu vou escurecendo. Aqui, ó, eu vou dar uma curvada no copinho. Então, o vermelho carmim para marcar o copinho. Com o berinjela, eu vou escurecer bem esse cantinho aqui. Olha lá, essa partezinha aqui marca a profundidade aqui das pétalas, ó. Com o rosa chá, eu vou completar o contorno das pétalas, ó. Posso pôr até mais tinta, né? Olha, ficou aqueles espacinhos, né? Então, agora eu vou completar e já vou separando, ó, o que tá por baixo, o que tá por cima, separando as pétalas, ó. Vou fazer aqui também, ó, o fundinho do copinho e todo o contorninho aqui, onde eu deixei vazio, definindo o contorno das pétalas, todo o contorninho, rosa escuro, rosa chá, coral, cantinho do pincel. Aqui onde tem uma ondulação, eu vou clarear. Aqui o que passa por cima aqui também. Com o rosa bebê, eu vou marcar as dobrinhas, ó. O cantinho do pincel, que nem aqui, ó, vou fazer uma dobrinha, somente com o cantinho do pincel. Aqui, ó, vou fazer uma ondulação, ó, clarear aqui, o cantinho do pincel, aí eu alongo, né? Posso clarear aqui também, ó. Aqui eu posso até fazer uma dobrinha, olha só. Vai criando detalhes. Quanto mais detalhes colocar, mais bonito vai ficar. Aqui também, ó, o rosa, com rosa bebê, eu vou definindo esse formato, ó, com o cantinho do pincel. Aqui eu posso criar uma ondulação, aqui também, ó. Aqui a dobrinha, né? Aqui eu posso fazer uma dobrinha também, ó. Vai iluminando a orquídea, ó. Aqui vamos fazer o abraço, né? Que eu costumo chamar isso de abraço, né? Que uma pétalazinha abraça a outra, ó. Com o cantinho do pincel, a gente vai fazendo aquele babadinho, né? Aquele repicadinho do contorno da boquinha. Pode
Deixa mais fortinho, bem regular mesmo, tá? Vai marcando a carinha dela, né? Segue a forma arredondada, tudo com o cantinho do pincel. Mesma coisa aqui, ó, com rosa bebê, ó. Deixa a mesma abertura, a ponta do pincel. Vou iluminar aqui também, que tá por cima, né? Agora, com o branco, um pouquinho mais próximo, né? Com o cantinho do pincel, vamos iluminar alguns pontos um pouco mais, né? Aqui a ondinha, né? A ondulação. Talvez um pontinho ou outro aqui, né? Na dobrinha, olha só, um pouquinho. No centro aqui da pétala, dá umas clareadinhas, que é onde tem a ondinha, né? A onda, uma elevação, né? Para dar como se fosse uma elevaçãozinha, como se a pétala erguesse um pouquinho. Parte de cima, mesma coisa aqui, ó, que vai passar por cima, vou iluminar com o branco. Posso colocar só uns toquezinhos, né, de branco. Dá uma encostadinha do branco. Não coloca branco em tudo, não. Vai. Dá uma esfumaçadinha aqui. Mesma coisa aqui, ó. Nas dobrinhas, ó, a gente coloca um pouco mais de branco em cima do rosa bebê. Marcar aqui a pétala. É bom que vai secando, né? Aí você vai colocando o branco à medida que vai secando. Faz a dobrinha. Até aqui, ó, eu posso fazer uma dobrinha. Fica bonitinho. Tá por cima, tira o excesso. Olha só, a pontinha do pincel, que outra dobrinha. Com o pincel bem menor, o rosa chá, eu vou definir um pouquinho, às vezes aqui a beiradinha, tá vendo? Que ficou assim meio esquisitinho. Aí com o pincelzinho menor, eu venho e dou uma melhoradinha. Onde mais ficou esquisitinho, ó. E dá uma esfumaçadinha. Aqui no fundinho, né, eu posso pôr um pouquinho mais de branco. Com violeta, eu vou refazer alguns cantinhos que sobrou alguns espacinhos, ó. Olha só. Para valorizar esses cantinhos, ó. Que aqui é um espacinho entre a folha e a pétala. Vamos fazer aqui o pistilinho. Amarelo limão novamente. Um pouquinho do amarelo ouro. Um pincel pequenininho, né? Ela pega a tinta só no cantinho. E depois o branco. E você cria o pistilinho. Dá uma iluminada com branco. Vamos dar uma alongadinha aqui, ó, como se saísse de baixo, né? Olha, só com o cantinho do pincel, para dar um encaixe bem certinho. Aqui também, ó, eu posso dar uma retocadinha com verde oliva. Essas folhas, né, mais clarinhas, ó, eu vou contornar com o sépia bem dissolvidinho. Dissolve bem, é só uma aguinha desse que você passa nas duas folhas. Contornei as duas folhas. Aqui também eu vou passar um contorninho bem de leve.
puxar, né, alguns traços. Para finalizar, vou colocar alguns miosotes, ó, com o pincel número 8, o azul celeste. Eu vou fazer um fundo para os miosotes. Azul turquesa, tudo junto, ó, tudo misturadinho. Só colocar, ó, e dar uma giradinha no pincel que você libera a tinta violeta. Ó, usa a tinta que tá no pincel. Vou colocar como se fosse umas folhinhas, ó, com verde oliva. Olha, só com o cantinho do pincel. Você vai girando o pincel, olha, vai rebolando, ó. Olha só. Que aí você imita folhinhas, ó. Aquelas folhinhas pequenininhas, né? De um arranjo, ó. Insinue folhinhas. Com o cinza claro, vou dar umas batidinhas, ó, como se essas folhinhas fossem novinhas, ó. Sempre rebolando, olha, vai girando o pincel, que aí você vai tirando tonalidades, aqueles restinhos que ficam. Quando você gira o pincel, você tira tonalidades do pincel, aquele restinho de tinta que tá no pincel, você tira quando você dá essas giradinhas. E com o pincel pequeno, vamos fazer as florzinhas. Olha só, como se elas saíssem debaixo da folha. Olha só, criando, fosse margaridinhas, ó. Dá umas batidinhas. Aqui, olha, como se elas estivessem nesse cantinho, embaixo da orquídea. Saíram por aqui. Olha, e batidinhas, ó. Vai insinuar a florzinha. Precisa ficar certinho. Você faz umas duas certinhas, né? Uma, duas. Aqui é um cantinho maior, vou fazer mais uma. E depois, ó, você só gira o pincel, ó, gira mesmo. Faz esse movimentinho no pincel, olha. Aí você libera os restinhos de tinta que estão no pincel. E você imita, né? Como se fosse florzinhas. Gira o pincel. Você tira essas florzinhas. Com o amarelo ouro, vamos fazer os miolinhos. Pega aquelas que estão no formato mais definidinho, né? Que mais estão parecendo marcaridinhas, e aí você coloca um pontinho amarelo ouro. Esse pontinho vai ser o miolinho. Com o sépia, fazer a sombra do fundo. E com o mesmo sépia, vamos tirar uns galinhos. Esses galinhos dão leveza, dão naturalidade ao desenho. Você cria detalhes, você imprime delicadeza, suavidade na pintura. A ponta dessa pétala aqui, ó, com rosa chá, um pincel bem pequenininho, ó, vamos fazer ela aqui por cima, bem definida, né? Ó, essa daqui também. Com o sépia aqui, ó, vamos insinuar os galinhos que saem para os miosotes, porque da onde tá saindo, né? De onde estão saindo esses miosotes? Então, com o sépia, um pouquinho do verde bebê, te leva como se fosse os galinhos do miosotes, ó. Eles cresceram aqui embaixo. Ficar um tonzinho aqui de branco, ó, para finalizar essa pontinha. Fechar aqui bem fechadinho. Colocar um pouquinho mais de branco aqui.
essa pétala tá por cima. Agora que já secou um pouquinho, né? Posso colocar mais branco. Até aqui também. Já secou, então vamos separar um pouquinho mais. Um toquezinho de branco, fica. E a minha etiqueta, Maricélia Pinturas. Tá pronta a nossa orquídea. Vamos aproximar para ver um pouquinho mais os detalhes. Detalhes do miosote, da folha dobrada. É a minha dica de hoje, uma orquídea. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já sabem, recomende, compartilhem, se inscrevam no canal, toquem no sininho para receber notificações. Recomendem, não se esqueçam, Maricélia Pinturas.